Olá, boa noite. Boa noite.
Chota para tomar banho. Boa noite, professora. Boa noite. Ontem eu conversei com o Everton e aí acertei com ele. Vamos fazer eu e ele de dupla. Tá. O trabalho. Tá, beleza. Vou anotar aqui então. Ok. Obrigado. Tá, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite, então. A gente ainda não tem muita gente, mas acredito que o pessoal vai chegando aos poucos, já estão alguns mais entrando. Primeiro, em relação aos avisos, tá? Que eu fiquei de confirmar se nós teríamos a aula na sexta ou não. A aula está confirmada, o meu torneio ele foi adiado por causa
da pandemia e da atual bandeira que está na cidade, então aula normal na sexta-feira. Com isso, tá? Como é que vai ficar daqui até o dia da primeira apresentação? Hoje eu vou fazer a introdução sobre sensores, vou fazer um mini sorteio para definir quem vai falar sobre qual sensor, tá? Vocês já vão saber, então, o assunto de vocês. Já tem definidos os grupos. Amanhã eu vou apresentar a pneumática, para vocês terem um dia a mais para estar fazendo o trabalho. Na sexta-feira, vocês vão ter a aula de sexta para fazer efetivamente o trabalho, para fazer pesquisas, e eu vou estar aqui disponível para vocês estarem, conforme vai tendo a aula, vocês vão perguntando, vocês vão me mandando o material e eu vou vendo se é o suficiente, de repente acharam algum vídeo, eu vejo se é interessante estar apresentando para os colegas, então a aula de sexta vai ser para isso, e a apresentação vai ser na segunda-feira, tá? Então, como eu disse ontem, para aqueles que não estavam na aula de ontem, não é uma apresentação muito formal. A ideia é que vocês passem para os colegas aquilo que vocês, pesquisando sobre determinado sensor, conseguiram entender, e se eu sentir necessidade, vou estar complementando mais em relação àqueles sensores. Então, pode fazer uso de vídeo, de imagem, como vocês quiserem, só quem for apresentar algum material sem ser só falado, tem que me mandar antes para que eu possa estar compartilhando a tela com o restante da turma. Tá? Então, a princípio os grupos foram definidos, só preciso confirmar mais duas duplas, que eu ainda não tive a confirmação, mas de repente no decorrer da aula eles entram e eu faço essa confirmação. Tá? Então, para aqueles que não estavam, só atualizando o nosso cronograma, tá? Então, nessa aula aqui, que essa dia é a sexta-feira, vai ser a aula para fazer o trabalho, tá? Então, vocês vão ter esse dia aqui, que é sexta, para fazer o trabalho, e aí vocês vão me apresentar na segunda-feira. Tá? Então, só atualizando para aqueles que não estavam na aula de ontem, certo? Então, eu vou falar primeiro sobre os sensores e aí depois eu falo sobre a proposta do trabalho e sobre a divisão, quem vai ficar com que tópico, certo? Então, é uma breve introdução, como eu disse, a minha ideia aqui vai ser fazer um apanhado geral sobre sensores, principalmente diferenciar os sensores analógicos e os digitais, destacar os principais sensores, né? Vou apresentar os principais, mas quem vai trazer sobre eles vão ser vocês, tá? Mostrar, então, a classe e a proteção de sensores. Então, essa parte de tipos de sensores, quem vai trazer para a gente são vocês na apresentação na segunda-feira. Tá? Então, falando inicialmente sobre sensores, né, eles podem ser definidos como dispositivos que mudam o comportamento sob a ação de uma grandeza física. Então, podendo fornecer direta ou indiretamente um sinal que indica essa grandeza. Quando operam diretamente, convertendo uma forma de energia, são chamados de transdutores. Tá? Então, a ideia geral de sensores, falei um pouco na aula de ontem, é justamente nos prover a informação de uma determinada grandeza. Então, através dessa grandeza, ele vai sofrer uma modificação. Se for um termômetro, vai ter um deslocamento. Se for um termômetro analógico, vai ter um deslocamento até chegar no valor indicado. Se for
Um sensor de nível, ele pode ser do sistema aberto e fechado, e só nos dizer se o nível chegou no valor indicado ou não. Então, dependendo, eu posso ter o mesmo tipo de sensor, por exemplo, um sensor indutivo, com N aplicações diferentes para N grandezas diferentes. Tá? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Mas ele consegue, a maioria dos sensores conseguem ser empregados em diversas aplicações. Sempre com essa ideia de, através de uma grandeza, sofrer uma alteração e nos informar esse valor. E aí a gente tem o que a gente chama de transdutores. Os transdutores, eles, quando a gente faz todo o processo já de conversão, nós temos transdutores e não só sensores. Se eu medir uma temperatura e eu receber um valor de 150 graus Celsius, isso é um sensor, tá? Mas se a informação que eu enviar, ela já tiver naquele valor padrão de 4 a 20 mA, de 0 a 5, então ele já for, esse valor já for convertido, tá? Já tiver associado a um outro valor que o meu controlador ele vai entender, então aí eu vou ter um transdutor, tá? Então um sensor, ele não pode ser um transdutor, mas um transdutor pode ser um sensor. Então, um transdutor é o que a gente tem de mais completo, podemos dizer assim. Mas a gente ainda tem a possibilidade de usar um sensor ligado num conversor também sem problema. Mas os novos já está vindo tudo embutido no que a gente chama de transdutor. Então, a gente tem, como eu disse, sensores para medir as mais diversas grandezas, todas as grandezas que a gente possa imaginar, a gente tem sensor apto para medir essas grandezas. Então, temperatura, pressão, umidade, aceleração, nível, dentre outros que eu citei aqui na apresentação, todos eles possuem sensores aptos para estar medindo essas grandezas. E aí eu posso ter diferentes sensores para medir a mesma grandeza, assim, eu vou escolher aquele que, ou o que eu tenho acesso, ou que o custo-benefício é mais vantajoso para mim, ou o que melhor atende a minha necessidade por quesitos de segurança, de proteção. A gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou mostrar uma tabela que indica a proteção dos sensores. Tá? Então, professor, eu tenho um sensor indutivo. Onde que eu uso ele? Bom, tu pode usar ele para qualquer aplicação, desde que o princípio de funcionamento dele esteja apto ao teu sistema para estar medindo aquela grandeza. Então, vocês vão ver quando vocês apresentarem sobre sensores nos trabalhos de vocês, que um vai dizer, esse sensor é utilizado para tal aplicação, e um outro grupo vai falar também que o sensor que eles estão abordando também é indicado para a mesma aplicação. Isso não vai ter problema nenhum, porque realmente isso acontece. Além de ter a possibilidade de um mesmo sensor no sistema ser utilizado para mais de uma informação, né? E aí a gente tem a principal parte associada a sensores. A gente falou brevemente de instrumentos analógicos e instrumentos digitais, né? Segue a mesma lógica que a gente apresentou lá em Automação 1, quando eu falei sobre os instrumentos, né? Então, a ideia do sensor é fazer a conversão do sinal físico, então, daquilo que eu estou pegando em um sinal elétrico, e essa informação ela pode ser informada para nós, podemos dizer assim, pode ser computada de duas maneiras, ou de forma analógica ou de forma digital. Tá? Então, aqui eu trago um exemplo da situação da febre, né? Então, se eu tiver um sensor analógico, ele vai me informar exatamente a temperatura que aquela pessoa se encontra.
Se eu tiver um digital, ele só vai me dizer se a pessoa está ou não está com febre. Então, eu não vou ter o valor propriamente dito da minha temperatura, eu só vou ter o tá com febre ou não tá com febre, uma ideia de liga e desliga, de on-off. Tá? E o sensor analógico, não. O sensor analógico eu vou ter aquela escala graduada que a gente viu, e ali eu vou ter a informação da temperatura efetivamente que o corpo se encontra. Tá? Então, quando eu falo de sensores analógicos, eu falo de uma mudança contínua. Conforme o termômetro está na pessoa, ele vai aumentando a temperatura até que ele chega na temperatura que ele se encontra efetivamente. Mas eu tenho uma mudança contínua do valor e eu consigo visualizar essa mudança contínua. Eu não tenho só um visor que vai me informar a febre ou não febre. Tá? Então, eu tenho essa variação e eu consigo perceber essa variação. Nem sempre essa variação é uma variação linear. Tá? Eu posso ter uma variação não linear, mas sempre vou ter a indicação, né, da minha grandeza física propriamente dita. Quando eu comparo a quantidade de informação de um sensor analógico com um sensor digital, eu posso dizer que o sensor analógico ele me provê mais informações do que o meu sensor digital, porque, seguindo a nossa linha do estado febril, no digital eu só vou ter a informação de estar com febre, mas ele pode estar com 37,5 ou ele pode estar com 39, 40. Eu não sei a intensidade qual é a intensidade da minha informação, se está com pouco febre, se está com muita febre, se está, enfim. Então, e essa informação, esse detalhe de informação eu só consigo obter no sensor analógico e não consigo obter no sensor digital. Então, dependendo da minha aplicação, eu posso só querer saber, por exemplo, ter um sensor para indicar se a minha esteira está ligada ou desligada. Tranquilo. Eu posso ter um sensor ali digital que indica ligado ou desligado a minha esteira. Mas eu posso querer saber a velocidade da minha esteira. Se eu quiser saber a velocidade, eu preciso ter um sensor analógico, porque aí conforme vai mudando a velocidade, eu vou tendo essa informação no meu sensor. Tá? Então, dependendo da minha aplicação, é que eu vou escolher a utilização de um sensor analógico ou um sensor digital. No caso dos sensores digitais, então eu já dei uma ideia que é diferente do analógico, eu vou ter somente dois sinais de saída, ligado e desligado, on-off. Dependendo se eu atingir determinada grandeza no meu sistema, eu vou informar isso pelo meu sensor. Então, só tenho isso. Eu tenho ligado, eu tenho desligado, eu tenho febre, eu tenho não febre, eu tenho funcionando, não funcionando. Somente dois estados e eu não tenho como quantificar aquela minha variável. Eu só tenho a informação dela mesmo. Tá? E aí a gente pode ter essa mudança de estado físico que a gente fala sendo ajustado. Por exemplo, se eu quiser, seguindo o exemplo da febre, se eu quiser que ele considere febre a partir de 37 graus, eu vou colocar, até 37 graus não é febre, até acima de 37 é febre. Não é o suficiente. Eu estou seguindo a ideia do bloco aqui de Rio Grande e eu quero mudar para 37,5 porque antes disso não é considerado febre. Eu ajusto novamente esse valor e aí eu vou ter um sensor me dizendo se é febre acima de 37,5, abaixo disso ele vai dizer que não é febre. Então, esse valor desejado, esse valor que vai ser o responsável por fazer a mudança do estado do meu sensor digital, ele é ajustado pelo operador ou pela pessoa responsável por aquele sistema e aquela grandeza. Então, eu consigo adaptar isso conforme a minha necessidade, tá? Então, de forma resumida,
né? A gente pode dizer que os sensores eles vão medir uma grandeza física e entregar um sinal elétrico na saída, né? Então, uma informação na saída que vai ser enviada, lembrando da aula de ontem do nosso diagrama, a informação do sensor ela é enviada para o controlador para poder ser feita a análise. Então, esse sinal ele é enviado para o nosso controlador. E se eu puder ter um valor que varie dentro de um determinado limite inferior e superior, ao longo do tempo, eu vou ter um sensor chamado analógico. Se esse sinal ele só puder ter 2 estados, 2 valores ao longo do tempo, aí eu estou falando de um sensor digital. Tá? Então, isso varia muito da aplicação, não tem como eu dizer qual que é melhor, qual que é pior, qual que é mais adequado, porque cada um atende a uma determinada necessidade. E aqui a gente chega na parte onde eu destaco os principais sensores utilizados no meio industrial. Tá? Então, separados basicamente em 4 grupos: sensor de presença, de posição, de força e pressão e de temperatura. E aí a gente tem várias opções dentre esses grupos. Tá? Então, eu separei alguns, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que vão ser aqueles que vocês vão falar sobre, que são os que são mais utilizados. Tá? Se alguém, porventura, eu separei, vou depois falar quais sensores são. Professora, eu queria falar sobre um sensor que não está na lista. Aí eu vejo e a gente discute isso, mas a princípio eu vou separar 8 tipos, porque temos 8 grupos a princípio, e aí vocês vão falar sobre esses sensores. Então, a gente tem alguns mais básicos, como o sensor de presença de fim de curso, que inclusive foi o único sensor que eu trouxe quando eu dei essa disciplina para o pessoal de mecânica, que eu tive que fazer um apanhado geral para eles, por ser um sensor bastante utilizado e com princípio de funcionamento bem simples, né? Então, conseguiu chegar a determinado ponto, tocou no sensor, o sensor fecha o contato, envia a informação, muito utilizado. Tá, professora. Oi? Então, mas no caso, tipo assim, se quiser usar no fim de curso, vamos supor, uma chave, um Swift, no caso, né? Ou botar um indutivo também dá, né? Não Sim, precisa ser. Sim, não necessariamente tu precisa usar um fim de curso. Tem outros sensores que podem substituir ele. Aham. Mas a gente tem a divisão aqui, se tu notar, que é aquele que necessita do contato. Então, o fim de curso, vamos supor, se a gente está falando na área de pneumática e a gente está falando de um cilindro. Eu preciso que o cilindro poste no fim de curso para ele fechar o contato. Se eu fizer o uso de um sensor indutivo, por exemplo, ele não vai precisar encostar no sensor, ele só vai se aproximar de determinado faixa ajustada do meu sensor. Isso. E aí o meu sensor vai conseguir capturar a informação de que o cilindro chegou perto dele, né? Claro. Não, porque, tipo assim, ali na Bianchini mesmo, as balanças que tinha ali, o que acontecia? Quando elas abriam, e no caso, quando elas iam fechar, o que indicava para ela que ela estava fechada era um sensor indutivo que passava pertinho de uma chapa, né? Tipo, 3 milímetros, acho que era, que ficava mais ou menos próximo, e aí ele mandava o sinal lá para uma solenoide que cortava o ar do cilindro, entendeu? Sim. Cara, tem lugar que eu não tem como fazer um loop perfeito, porque um bolo de carro, pô. Sim, entendi, Everson. Eu, inclusive, quando eu fiz o meu projeto de automação, eu fiz uso de um sensor indutivo justamente para detectar a presença de peças. Nesse caso... Professora, uma pergunta assim, ó, tem algum sensor que ele atue por um tempo específico? Como assim, por um tempo específico, ele fique... Tipo assim, vamos supor, ele chegou, vamos supor, aí ele te deu ali, ó, ele
como se fosse tipo um relé temporizador, aquele que chegou no final lá, ele vai te dar 8 segundos, ou 5 segundos, ou 10 segundos, conforme tu necessitar, e ele vai fazer o movimento contrário, para ser automático, entendeu? Entendi. Acho que Tem ou entendi. não? Tu quer um sensor que, por exemplo, é que o sensor ele só vai medir, né, e mandar a informação. Não vai ser ele que vai fazer o movimento. Quem vai fazer o movimento é o atuador. Claro, eu sei, o atuador. Mas, E aí, no caso, é no atuador que bota o tempo. na verdade, não é nem no sensor e nem no atuador. Eu vou ter, o sensor fez a medição, tá? Eu tenho dentro do meu controlador a lógica de programação. No momento que o meu sensor ele foi ativado, o meu controlador dispara um temporizador e aí ele faz o comando daqui a 10 segundos para ativar fazer o motor inverter o sentido, por exemplo. Tá, isso no caso é dentro do próprio módulo, então. Isso, é dentro da lógica de programação, é feito isso. Tá, valeu, professor. Então, aí eu vou colocar ali o que eu quero fazer. Ativou o meu sensor, depois de 10 segundos eu quero inverter o sentido de rotação do meu motor. Tudo isso vai estar na minha lógica de programação. Se eu quiser alterar esse tempo, por exemplo, eu vou lá na lógica de programação e coloco 20 segundos. Eu não tenho que mexer nem no meu atuador, nem no meu sensor, só na lógica. Aham. Que justamente a lógica de programação utilizada no controlador é baseada na lógica de relé, com relé temporizador, com esse tipo de coisa. Então, No caso, ele vindo manda o dessa sinal pro relé. base. Só que em vez de No usar caso- o relé efetivamente, eu estou usando uma lógica de programação. Mas a lógica de programação, quando eu falar sobre controladores e apresentar o diagrama lá, vocês vão ver que ela é totalmente baseada no diagrama de relés. No caso, ela manda o sinal pro relé, é isso? Não, ela manda um sinal pro atuador. Ela mesma vai fazer a contagem e daqui a 10 segundos ela manda o sinal pro atuador fazer a inversão. Eu achei que tipo que ela mandava um impulso, no caso, né, um sinal pro relé, o relé batia e o temporizador fazia o tempo para largar pro atuador, entendeu? Não, eu não preciso necessariamente ter essa parte fisicamente do relé, do temporizador. A lógica de programação substitui isso. Não quer dizer que eu não possa ter, eu posso, mas eu posso ter uma lógica que substitua essa parte física, né? Tá bem, valeu, professora. Na verdade, essa é a ideia quando se veio os controladores e veio principalmente o diagrama LED, justamente em diminuir esses painéis de comando, essa quantidade que se tinha de relés, de temporizadores, de contactores. A grande sacada nesse sentido é justamente isso, porque tu tinha uma fábrica enorme, tu tinha um número muito grande de relés, né? E aí, no momento que a gente traz essa lógica de programação, a gente não necessita mais desse processo. A gente só faz a lógica de programação ali e, através de comandos, a gente faz o acionamento, sem a necessidade desses dispositivos físicos, né? Mas, como tu perguntou, eu tenho, como eu estava falando, diversos sensores que eu consigo utilizar para a mesma aplicação. Então, no caso, como tu disse, da balança ali, eu tenho um sensor indutivo que vai enviar a informação no momento que está passando na frente do sensor. Essa distância que o sensor tem que ficar da peça para conseguir detectar, ela pode ser ajustada, então o sensor ele tem um range que consegue detectar ou não essa informação, tá? E dependendo do sensor, esse range é maior ou é menor. Range, só para vocês lembrarem lá de automação 1, é aquela diferença entre o valor mínimo e o valor máximo que o sensor consegue medir, tá? Então, eu poderia, de repente, nessa mesma aplicação, usar um sensor óptico, tá? De barreira. O que é isso? Eu tenho uma parte que fica antes do local onde a chapa vai passar e uma parte que fica depois, no momento, e ele está sempre enviando o sinal. Então, eu tenho um emissor e um receptor, estou enviando o sinal. No momento que passa
alguma coisa e interrompe esse envio de informação, eu detectei que eu tenho alguma coisa passando ali. Então, seria uma outra possibilidade, sem ser o fim de curso e sem ser o sensor indutivo, né, para essa aplicação que tu citou, Everson. Então, tem diversos sensores que podem estar sendo utilizados nesse caso. Geralmente, se utiliza sensores indutivos, sensores capacitivos, porque eles são de mais fácil lida mesmo, tá? Mais fácil de tu estar instalando. O sensor óptico, ele sempre necessita de um emissor e um receptor, então dependendo do local, tu não tem onde colocar esse receptor, e aí não consegues instalar. E no caso, assim, ó, nas pontes rolantes, né, no caso que eu trabalhei ali no EBR, né, tipo, ela, na própria ponte, ela tem tipo uma rampinha, né, e aí, conforme tu desloca o carrinho, aí vai ter uma rodinha com tipo uma chapinha, que é aquela, quando ela sobe na rampa, ela faz o movimento, e aí, tipo assim, vamos supor, se a chave é com fechada, ela larga para aberto, no caso, né, ela inverte o sinal, no caso da chave, né, Sim. e aí onde corta a corrente, no caso de parar a ponte. Exatamente. Quando tem essa mudança de estado no meu sensor, tem o envio. Aí eu não sei se esse processo, porque eu não conheço efetivamente o processo, eu não sei se ele se dá de forma automatizada ou se dá por lógica de relé. Mas no momento que tem o corte dessa informação, a mudança de estado do meu sensor, eu tenho o envio para que interrompa o meu processo, né? Mas se a gente está falando de um sistema automatizado, provavelmente tu tenha um controlador aí que seja o responsável por fazer esse processo, ou eu vou ter algum outro dispositivo físico sendo responsável por isso. Mas também teriam outros sensores que eu poderia estar utilizando nesse sentido. Vocês podem ver que eu tenho, por exemplo, sensor de presença sem contato do tipo óptico, e eu tenho no sensor de posição também um sensor óptico, assim como eu tenho um sensor indutivo. Então, a ideia, o princípio de funcionamento é o mesmo do indutivo com base no campo magnético, por exemplo, mas sendo utilizado para diferentes aplicações, para detectar diferentes aplicações. Então, depois eu vou falar para vocês quais desses eu separei para serem tratados, e aí vou perguntar se efetivamente alguém quer falar sobre algum específico. Se não, eu faço um sorteio, um mini sorteiozinho aqui, para a gente estar decidindo isso aí, tá? E aí a gente tem nos sensores a questão da classe de proteção. Então, isso é uma coisa que também tem que ser levada em consideração na hora da aplicação do sensor. Então, se eu tiver só o raiozinho, que é aquela primeira imagem ali, significa que o meu sensor ele não tem nenhum tipo de proteção. Então, eu não tenho, dependendo da aplicação, como utilizar ele, porque ele vai estar sujeito a qualquer ruído, a qualquer sujeira, a mudança de temperatura, enfim, ele não tem nenhuma proteção específica nele. E aí eu tenho diferentes opções em relação ao grau de proteção ao IP desses sensores. Então, o segundo, por exemplo, é protegido contra corpos sólidos maiores do que 50 milímetros. Tenho outro, o de baixo, protegido contra corpos sólidos maiores que 12. Tenho o último lá, o 8, protegido contra a submersão. Então, é um sensor que não teria problema eu estar colocando dentro de um tanque. Se eu não tiver um sensor protegido, eu não vou ter, se é o momento que eu botar ele dentro de um tanque, ele vai acabar estragando. Então, são aspectos que eu também tenho que levar em consideração, porque senão eu vou ter danos no meu sensor e aí, consequentemente, afetar o meu sistema como um todo. Tá? Então,
geralmente essa indicação ela vem no sensor, vem efetivamente no manual, vem geralmente no próprio sensor mesmo para te olhar e já saber essa informação. Vários desses estão associados principalmente à água, tá? Porque ou por serem sensores que vão ter que estar dentro de algum fluido, né? Ou pela questão de estar instalado na rua mesmo e ele tem que estar atendendo, né, essa questão da chuva mesmo que a gente tem. É inevitável, senão eu vou ter que estar sempre tendo uma caixinha, e aí se eu ter um visor no meu sensor e eu botar ele dentro de uma caixa, eu já não consigo visualizar. Então tem outras coisas, tem sensores pó, então no ambiente industrial onde eu tenho muita sujeira, eu tenho que estar considerando isso, tá? Então totalmente protegido contra pó é uma das opções. São aspectos que às vezes a gente deixa passar e coloca o sensor que a gente tem no momento, tá? Mas efetivamente seriam aspectos que teriam que ser levados em consideração, certo? Então, falando agora do trabalho, tá? Aproveitando que o Giovanni está me escutando? Acho que não. Giovanni e Vinícius, eu precisava falar com vocês que não estavam na aula de ontem só para confirmar os grupos. Se estiverem me escutando e puderem dar um retorno. Ok, tô te ouvindo, professora, pode falar. Ontem eu perguntei para os colegas, aqueles que queriam fazer o trabalho individual ou em duplas, tá? E aí o Giovanni foi o caso que o Luiz falou que ia conversar com ele para ver se eles fariam em duplo. Não sei se chegaram a conversar. O Luiz também acho que não está na aula de hoje. E faltou, no caso, tu, Vinícius, e o Francisco. Eu não sei se vocês vão fazer juntos de novo, como fizeram o de projetos, ou se tu pretende fazer sozinho. Eu precisava dessa confirmação justamente para ver o número de sensores que eu tenho que estar separando. Ô, professora, Diga, Everson. olha só, eu conversei já com a minha dupla, viu? Eu vou precisar sair da aula, viu? Que eu tenho um compromisso, tá? Tá, não tem problema. Tu vai fazer com o Lucas está presente na aula, ele pega o tema de vocês. Mas depois eu vou colocar, eu vou colocar lá no grupo quais os grupos e qual o tema também. Tá bem, professora, valeu. Tchau, boa noite, pessoal. Conversei de dupla, tá? Eu preciso. Tá? Você tem que conversar com ele, porque ele tá com o celular dele tava com problema. Aí Tá. ele mandou mensagem. Não, sem problema. Igual eu considero vocês a dupla, então, e aí passo um tópico para vocês. Sem problema. Giovanni, tá escutando? Vou ver se ele responde, né? Bom, enquanto isso eu vou passando algumas informações gerais, ver se ele me responde no
no Whats. Então, qual é a ideia? Tá? Pode falar, professor. Diga, olha só, Giovanni. O Luiz chegou a falar contigo sobre fazer o trabalho em dupla? Falou sim, ele conversou comigo ontem de noite. Tá, e vocês vão fazer juntos ou vão... Não, a gente vai fazer junto sim, vai ser eu e ele, a dupla. Tá, beleza. Não, eu só precisava dessa confirmação, como ele não está em aula, porque estava pendente o teu nome para saber se ia ser com ele ou não. Obrigada, então. Tá bom, de nada. Então, os sensores que eu separei, tá? Alguns até botei seta aqui, eu não sabia quantos iam necessitar. Então, em relação ao sensor de presença, indutivos, capacitivo, óticos, ultrassônico, 4. Encoder, 5. Termopar, 6. Termes, 2. E piezo elétrico. Tá? Então, os sensores, vou anotar aqui para vocês, vão ser indutivo, capacitivo, são esses 8 que estão aqui separados. Alguém gostaria de falar sobre algum que não esteja nessa lista? O silêncio deve ser um não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou numerar aqui. E aí vou chamar um de cada grupo, de acordo com a ordem que está aparecendo para mim aqui. E aí vou definindo qual vai ser o assunto de cada um. Tá? Isaac e Nicolas, um número de 1 a 8. 7. Encoder. O que é, professora? Eu não entendi. Encoder. Então, o 7 já não pode falar. Eduardo, um número de 1 a 8 sem ser o 7. Esse é o 7? É. 2. Termistores. Termistores. Isso. 2. Aqui. Próximo. Christian e Marcelo. Marcelo, escola aí, professora. Pô, mas nem o número ele escolhe, hein, Marcelo? Deixa pra ti. Ele já escolheu a dupla, hein? Já estou acostumado já com isso, já. Ah, é? Então tá. Pode ser o 5, professora. Indutivo. Desce, hein, Christian. Pegou barbadinha aí.
Lucas Guimarães e Everton. 8. Capacitivo. Rogério. 1. Termopar. Lucas Paiva. 6. Piezoelétrico. 1. Giovanni. Pode ser 3. Ultrassônico. E o Francisco e o Vinícius ficam com os óticos. Depois eu vou colocar certinho lá no grupo para vocês terem documentado isso, até para aqueles que não estão na aula hoje. Então, o que eu vou querer que vocês pesquisem sobre esses sensores? Eu falei um pouco, a minha ideia é que vocês peguem vantagens, tá? Posso anotar aqui se vocês quiserem. Funcionamento do sensor, aplicação, vantagens e desvantagens. Tá? Basicamente, esses 4 tópicos sobre o sensor. O princípio de funcionamento, para que eles são mais aplicados, vantagens e desvantagens de se utilizar esse sensor. Essas informações podem vir através de vídeo, de imagem, na hora da apresentação, tá? Vocês podem fazer uso desses artifícios, tem bastante vídeo sobre esses sensores na internet, se alguém tiver alguma dificuldade em encontrar o material, na aula de sexta-feira eu vou estar ajudando isso, em relação a isso. E o que vocês vão ter que me entregar? Vocês não vão me entregar um vídeo, né? Mas vocês vão me entregar uma parte escrita sem ser muito elaborada, tá? Não precisa introdução, capa, não. Vocês só vão me entregar uma parte escrita que aborde esses 4 tópicos. Então, vamos lá. Peguei o sensor óptico. Tenho aqueles 3 tipos, de barreira, reflexão e difusão. A ideia deles é mais ou menos a mesma. Vou escrever, o funcionamento do sensor de barreira, tal. Funcionamento de reflexão. Os sensores ópticos, eles são aplicados mais em determinada, numa esteira, por exemplo. As vantagens são essas, as desvantagens são essas. Uma folhinha com todas essas informações é o suficiente. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês leiam sobre o sensor e passem para os colegas aquilo que vocês conseguiram absorver daquele sensor. O que eu achar que precisa complementar, depois da apresentação de vocês, eu vou estar complementando. Tá? Então, bem tranquilo, vale 3 pontos, 2 pontos da parte escrita que vocês vão mandar, 1 ponto da parte que vocês vão falar. Só quem for usar, eu quero fazer uma apresentação de slides que fica mais fácil, pode fazer, me manda a apresentação. Quero usar vídeo, me manda o link do vídeo, que aí eu organizo isso tranquilamente. Só tem que me mandar até um pouquinho, até às 6 horas, 5 horas antes da aula de segunda-feira, tá? Mas se só quiser falar sobre, não tem problema, aí não vai ter que me mandar nenhum material de apresentação, só o que fez de texto mesmo. O texto pode ser no Word, pode ser digitado mesmo no próprio WhatsApp, pode ser uma foto, fiz no caderno, mandei uma foto, sem muita função em relação a isso, que a minha ideia não é que vocês apresentem
um trabalho bonito, assim que vocês entendam o funcionamento desses sensores, tá? O que eu separei mais ou menos de tempo, porque são 8 grupos, tá? Então não adianta um grupo chegar e botar um vídeo de 15 minutos lá e mais o tempo que vai falar, tá? Então, eu até tinha colocado aqui tempo mínimo 20 minutos, mas isso foi antes, porque eu ia dividir todo mundo em grupos, ia fazer 2 dias de apresentação. Então, esqueçam esses 20 minutos. Tempo de apresentação, em média, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, para quem for fazer individual, em torno de 10 minutos, 8 minutos até 12, então, no mínimo 8, no máximo 12, tá? Para a gente ter essa média de 10 minutos aí. E para quem for fazer de dupla, né, 15 minutinhos, podendo chegar a 17 minutos, porque aí a gente consegue fechar tudo numa aula, certo? Então, usem isso como base para o tempo de apresentação. Pode fazer uso de vídeos. E aqui tá, só botei invertido aqui, tá? A parte escrita é 2 pontos e a apresentação é 1 ponto. Coloquei a nota invertida ali. Certo? Alguma dúvida em relação ao que tem que ter, ao que vocês vão ter que falar? Para mim tá tranquilo, professor. Para mim também. Pra mim também, tranquilo. Tá? É bem simples, tá, pessoal? Se vocês forem colocar, eu posso até abrir aqui para mostrar para vocês como tem bastante vídeo sobre. Se tiver com dificuldade de achar algum material, eu tenho alguma coisa desses sensores, tá? Então, qualquer coisa é só me perguntar também, não tem problema. Então, vamos pegar aqui o sensor óptico, já que a dupla não está presente. Ó, coloquei sensor óptico, o primeiro já vai me falar, ó, como funciona e quais os tipos, vai falar do retroreflexivo, vai falar do de barreira. Então, tem diversos sensores que a gente pode estar utilizando. E aí a gente tem diferentes vídeos que vão estar explicando esses diferentes sensores, tá? Então, pega, me manda o link. Ah, professor, o vídeo tem 20 minutos e eu queria mostrar só um recorte do vídeo, só do minuto 5 ao minuto 8. Me manda essa informação que na hora de rodar o vídeo aqui, eu coloco nesse intervalo que vocês selecionaram, tá? Então, tem bastante coisa, bastante material. Acho que vocês vão conseguir achar bem tranquilo essas informações, tá? 3 pontinhos aí de trabalho, tranquilinho para vocês conseguirem. Sendo que vocês vão ter uma aula inteira para fazer isso, não vão precisar estar dispondo de um horário fora para estar fazendo esse trabalho. Como eu disse, a minha ideia é que vocês façam tudo durante o horário da aula para não ter que estar demandando tempo fora, certo? Eu não fiz a chamada ainda, peraí. Quem quiser já ir começando hoje, eu vou fazer a chamada, fique à vontade, tá? De permanecer na aula, de me mandar material e já começar a pesquisa, porque amanhã a gente não vai ter esse tempo, amanhã eu vou falar sobre pneumática, mas na sexta-feira a gente vai ter esse tempo para isso. Então, se quiserem, acredito que só na sexta seja suficiente, mas quem quiser já começar hoje, eu faço a chamada e tá livre para isso, já pode me mandar informação sobre. Só Christian Giovanni.
Me chamou, professora? Não, eu estou fazendo a chamada, mas estou. Ah, tá. Como tá. todos vocês estão com o nome, exceto o Christian, mas eu já decorei que ele é o Q com BTD, eu consigo fazer a chamada só olhando aqui os presentes. Certo? Aqueles que quiserem permanecer, já temos o tempo livre para isso. Aqueles que não quiserem, a chamada está feita e espero vocês amanhã para a gente ver sobre pneumática. Que aí pneumática vai ser um conteúdo que vai cair na avaliação na segunda parte da matéria, mas amanhã eu falo sobre isso. Para aqueles que forem sair, uma boa noite e espero vocês amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite.